Olá, boa tarde. Eu sou a professora Kelly e faço parte do Colégio Parra Marques. Nossa aula hoje será História para o segundo ano do Ensino Fundamental 1. Vamos começar? Nossa aula hoje será sobre os lugares e suas transformações. Vou pedir para que abram a apostila na página 212 e acompanhem comigo esse estudo, ok? Vamos lá? Na página 212, temos o seguinte tema: os lugares se transformam. Eu peço, por favor, que prestem bastante atenção à leitura do conteúdo, porque depois terão algumas atividades para fazer na apostila e também no caderno. Estão prontos? Então vamos lá. Vamos começar essa leitura e é importante que a gente sempre aproveite todos os momentos de leitura para treinar um pouquinho mais, tá bom? No texto a seguir, o senhor Álvaro Lopes, de 92 anos de idade, conta como era a rua em que viveu quando era criança e como essa rua passou por transformações ao longo dos anos. Quando eu era pequeno, lembro que não tinha luz elétrica. A Rua Augusta tinha uma linha de bonde simples e eu sentava no degrau da loja para ver o homem que vinha acender o lampião de gás. Ele vinha com uma vara que tinha um isqueiro na ponta e com uma chave para abrir a caixinha. Puxava uma cordinha e acendia o lampião. Ele vinha sempre ao anoitecer, 5h30, 6 horas, de acordo com a época do ano. A Rua Augusta era uma rua calma, sem nada. Bom, nessa primeira parte do texto, nesse comecinho aí na página 212, o texto conta a história do senhor Álvaro Lopes, hoje já com 92 anos, né? Ele com certeza tem bastante experiência e já viveu muitas mudanças em relação ao lugar onde ele vive e, claro, com as condições do ambiente, etc, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Já nas duas primeiras linhas, ele diz lá, né, que não tinha luz elétrica. Você já imaginou, você consegue imaginar como seria hoje, no tempo de hoje, a gente sem eletricidade? Sem a gente conseguir usar nenhuma tecnologia, nada de televisão, nada de computador, banhos frios, ou então assim, esquentado na panela de canequinha, né? Eu vou deixar essa reflexão para vocês. Como seria? Né? Tenta imaginar como seria, sem eletricidade, sem uso de tecnologia nenhuma. O que vocês fariam aí no tempo livre, será? Né? Então hoje a nossa realidade é bem diferente. A gente já começa a perceber por aí a diferença da realidade do senhor Álvaro Lopes com a nossa de hoje, né? Que mudou muito, né? Com certeza. Mas continuando, ele diz também que tinha uma linha de bonde, né? Então lá no texto ele diz que tinha uma linha de bonde e assim, quando ele era criança, esse era o meio de transporte, né? Esse bonde, tá bom? E aí esse era o meio de transporte daquela época. Hoje, atualmente, nós temos várias linhas, né? Os ônibus têm várias linhas que vão para diversos lugares, não é isso? Isso sem comentar nos outros tipos de transporte, que tem vários, né? Aí a gente conhece, tem os ônibus, tem o trem, tem o metrô, tem o carro, até mesmo bicicleta, navio, avião. Então, assim, o que antes tinha esse bonde, né, que era o meio de transporte na época que o senhor Álvaro era pequeno, hoje tem um monte de meios de transporte, tem vários, a gente pode fazer uma lista, não é verdade? E aí, assim, o que mais? Deixa eu ver. Avião, a professora falou, né? Percebe a grande diferença? Percebe o quanto a mudança aconteceu durante os anos, né? Não só na vida do senhor Álvaro, mas como os avós de vocês aí também devem ter essa experiência dessas mudanças, né? De repente é até interessante que vocês conversem com os avós, perguntando, né, como era antes o meio de transporte,
como que era a condição na casa, se tinha luz, né? Se tinha fogão a gás, como que funcionava. Era legal fazer essas perguntas para os avós, né? Para alguém mais velho, de repente um conhecido, até mesmo um vizinho, quem sabe, né? E tirar essas dúvidas, porque os mais velhos, eles com certeza têm muito mais experiência, né? E aí eles vão poder mostrar para vocês essas diferenças, o quanto é interessante a gente pesquisar sobre isso, tá? Então tenta perguntar para alguém, e aí o senhor Álvaro aqui, voltando na história dele, ele fala assim nas próximas linhas, que o homem vinha acender o lampião. Alguém sabe o que é um lampião? É uma espécie de lanterna. O lampião, ele é uma espécie de lanterna que funciona por meio da queima de gás, tá? E que era muito utilizada para iluminar as ruas das cidades no passado. As ruas, as casas também, né? Não tinha eletricidade, não tinha o interruptor, a gente só aperta lá e pim, a lâmpada está acesa. Não tinha. Então era tudo no lampião. Já na página 213, vou virar aqui também com vocês. Aí na 213 tem no texto aí, eu vou ler para vocês, tá? A passagem do tempo também pode ser percebida por meio das transformações que ocorreram nos lugares em que vivemos. Veja como o senhor Álvaro descreve as transformações que ele viu acontecer na Rua Augusta. Para quem não sabe, a Rua Augusta fica em São Paulo. E aí é legal também perguntar para os pais se conhecem essa rua, né? Se tem alguma história que pode contar relacionado a esse local, em relação a alguma mudança que saiba, enfim, tá? Vamos lá então ao texto. De repente, começou uma evolução grande. Ela veio com todo vapor. Falaram em fazer passagem, mudar o trânsito para as ruas laterais. Depois proibiram o estacionamento. Faz uns 25 anos que a Rua Augusta ficou famosa. E hoje ainda é famosa. Tornou-se um centro de gastronomia que está repleto de restaurantes, fast food, tudo isso que você vê lá. Então aí nessa página, na página 213, percebe que ele está se referindo à Rua Augusta, né? A esse lugar e sobre as mudanças que ocorreram nessa rua. Ele fala sobre o grande movimento, a grande movimentação de pessoas que tem lá nos dias de hoje, né? E que hoje é muito famosa. Tem vários restaurantes, né? Que cresceu muito a questão aí da quantidade de fast food, que são esses restaurantes, né? Um centro de gastronomia. E o que é gastronomia? A gastronomia está relacionada à culinária. Tá? Então ele tá se reportando aí a culinária do local, ou a culinária local, tá? E agora vocês vão responder, então, as questões das páginas 212 e 213. O bacana da gente ter essas aulas em vídeo é que você pode voltar várias vezes, tá? Você pode ler a apostila e pode escutar tudo que a professora falou outras vezes. Para que aí, então, vocês consigam responder aí com mais facilidade o que se pede nas atividades aí que vocês vão responder, tá? Então, assista ao vídeo novamente, escute com atenção, que com certeza você vai conseguir responder. E aí, respondendo, fotografa e envia para a professora para a gente verificar e logo fazer a correção. Tudo bem? Então, olha lá. Além das páginas 212 e 213, que serão respondidas, no caderno atividade. Vocês vão desenhar e pintar, no mínimo, 5 meios de transportes atuais. Lembra que a professora falou uma lista lá atrás, né? Então, pensa aí. 5 meios de transportes serão desenhados aí no caderno. Vai pintar e tira essa foto, manda para a professora no e-mail, tá ok? Então, o e-mail da professora eu encaminhei no aplicativo, mas segue para vocês aí, eu vou colocar aqui na lousa. Deixa eu procurar aqui, só um minuto. Então tá aí, ó.
O e-mail da professora Kelly, kelly_silvasp@yahoo.com.br, tudo minúsculo, tudo junto, ok? A nossa aula então vai ficando por aqui. Muito obrigada, até mais!